Bom dia a todos do canal AUP Enfermagem. Sou o Janderlan Ramos da Silva e sou enfermeiro especialista. E hoje eu vou ensinar para vocês como se realiza o cálculo do gotejamento, usando tanto o equipo microgotas quanto o equipo macrogotas. Bom pessoal, essa é a nossa tela aqui que a gente vai falar sobre cálculo de gotejamento, né? Então, só reforçando aqui de novo, aproveitem e se inscrevam no nosso canal, aqui nesse botãozinho vermelho que tem embaixo, dê um like, né? E ative o sininho aqui para que você possa receber notificações nas nossas aulas. Então, um lembrete para vocês aí que estão do outro lado da telinha, né? Vocês têm que lembrar sempre, quando a gente fala em cálculo de gotejamento, você tem que saber que uma gota ela corresponde a 3 microgotas. Isso é um lembrete que eu coloquei aqui para vocês. E que 1 ml ele corresponde a 20 gotas. Não esqueça disso daqui. Outra coisa que 1 hora ela corresponde a 60 minutos. E aqui algumas abreviaturas que a gente usa no cálculo quando a gente fica falando sobre cálculo de gotejamento e também administração de medicamentos. A gente utiliza muito essas unidades de medidas, né? O L aqui, litros, ml, mililitros, H isolado, né? Aqui horas, GTS, gotas, né? A gente usa essas abreviaturas e isso daí facilita também a identificação, tá? O T aqui de tempo. Nas fórmulas vem apresentando muito, tá? T de tempo, V de volume e EV endovenoso. Algumas literaturas colocam intravenoso também. Tá correto também colocar intravenoso ou endovenoso ou endovenosa, tá? No sexto item, 1 litro ele corresponde ao quê? A 1000 ml. Não esqueça, essas conversões aqui, elas são de grande importância para vocês possam entender e compreender o conteúdo. No sétimo item, tem falando aqui sobre equipo microgotas. Quando a gente fala de equipo microgotas, a gente tem que falar também da bureta, né? A bureta que serve para a infusão também de microgotas da bureta. A bureta ela pega quando a gente utiliza para a infusão de 100 a 150 ml em um curto espaço de tempo, tá certo? Então são gotas bem menores. Quando a gente fala equipo microgotas, falamos de bureta também. E o equipo macrogotas, quando falamos de gotas, tá? Equipo macrogotas são gotas bem maiores. Outro item aqui, SF, que corresponde aqui a soro fisiológico, SF, soro fisiológico. Isso daqui é a concentração do soro, 0,9%, que é um soro fisiológico aqui isotônico, tá certo? E o nono item, SG, a 5%, que é soro glicosado. Um soro glicosado, uma concentração de 5%, uma concentração bem baixa, né? SGF, soro glicofisiológico. SGF, então quando vier você já sabe que é soro glicofisiológico. Então esse é um lembrete que eu listei aqui para vocês, para facilitar a nossa aula. Então o cálculo do gotejamento, né? Primeira coisa, vamos entender e compreender a fórmula, né? Tem a fórmula do gotejamento. Quando se referir em gotas, nós estamos se referindo aqui a macrogotas. Então, a fórmula é o número de gotas por minuto é igual ao volume no numerador dividido por T vezes 3 no denominador. Então, volume e T aqui de tempo, vezes 3. Tá certo? Assim, aonde V de volume em ml é dado e T de tempo é dado em horas, tá certo? Então vamos para o nosso aqui primeiro exemplo. Então o que ele está pedindo aqui? Quantas gotas deverão correr em 1 minuto? Quantas gotas deverão correr em 1 minuto para administrar 500 ml de soro fisiológico 0,9% de 6 em 6 horas? Ele quer saber então quantas gotas. Quando ele fala em gotas, já estou me lembrando aqui, ó, do que eu falei anteriormente. Ó. Quantas gotas? Eu lembro aqui do equipo macrogotas. Quantas gotas então deverão correr em 1 minuto, tá certo?
E o volume aqui é 500 ml. E esses 500 ml deverão correr de 6 em 6 horas. Ou seja, se 500 ml deverá correr de 6 em 6 horas, eu tenho então aqui 4 fases. Por quê? O dia ele tem quantas horas? 24 horas, tá? Se a cada 6 horas vai correr 500 ml, então 6, 12, 18, 24. Então eu tenho 4 fases a ser infundida aqui. Então as gotas, eu tenho que lembrar que eu vou utilizar o equipo macro gotas. E aqui o volume a ser infundido na primeira hora. Vamos dizer aqui, eu vou colocar uma hora fictícia que vai iniciar às 6 horas da manhã, vai iniciar 500 ml, então a primeira fase. Como são de 6 em 6 horas, na segunda hora, tá? Que é a segunda fase, vai iniciar a infusão da segunda fase às 12 horas. A terceira fase vai iniciar às 18 horas. E a quarta fase, ela vai iniciar às 24 horas e vai terminar às 6 horas da manhã, tá certo? Então aqui eu tenho 4 fases para correr, para ser infundida no paciente. E eu tenho que calcular agora para que essas fases elas comecem, que a primeira comece às 6 horas e termine meio-dia, e a segunda comece meio-dia e termine às 18 horas, e a terceira comece às 18 horas e termine às 24 horas. Eu tenho que calcular quantas gotas deverão correr em 1 minuto, tá certo? Então vamos realizar o nosso cálculo aqui. Cálculo do gotejamento. Primeira coisa, eu tenho que saber a fórmula que eu vou utilizar. Essa é a fórmula aqui do número de gotas por minutos é igual volume dividido por tempo vezes 3. Então, aonde eu tenho aqui o volume, que é 500 ml, esses 500 ml aqui, ó, 500 ml, volume, e eu tenho o tempo que é de 6 em 6 horas, tá certo? Vamos só um traço aqui, dividir a tela. Então, vamos substituir na nossa fórmula aqui. Volume, 500 ml, tá? E o tempo, que é 6 horas, 6 vezes 3, tá certo? Então, 500 eu vou repetir aqui, e 6 vezes 3 dá 18. Assim, 500 dividido por 18 dá 27,7. Não deu exata, né? Mas pela regra do arredondamento, se der 27,5, eu arredondo para 28. 27,6 arredondo para 28 também. 27,7 vou arredondar também para 28. Então deverão correr aqui, ó, deverão correr 28 gotas por minuto, tá certo? Então esse daqui é o nosso primeiro exemplo. Vamos continuar aqui. Então, como converter essas gotas, que são macro gotas, em micro gotas? Como que deveremos fazer, tá? Então, como uma gota, que nós falamos anteriormente, ela é igual a 3 microgotas, então o que devemos fazer aqui? Nós temos essa pequena fórmula, olha, o número de microgotas é igual o número de gotas vezes 3. Quantas gotas deu lá? 28 gotas, só faço substituir aqui nessa fórmula, 28 gotas vezes 3, assim eu vou ter o resultado, ó. Tá aqui, ó, o número de microgotas é igual a 28 gotas, que são macro gotas, né, multiplicado por 3, que deu 84 microgotas, tá certo? Eu converti gotas em microgotas, tá certo? Agora você não vai mais esquecer como realizar essa conversão de gotas em microgotas. Vai facilitar muito sua vida também em cálculos teóricos, como também na sua prática na enfermaria, quando você estiver realizando assistência de enfermagem, tá? Então a conversão da macrogotas em microgotas. Então, como fazer essa fita de horário do volume a ser infundido? Eu tenho que fazer uma fita de horário, pessoal, para controlar esse volume que vai ser infundido. Eu fiz todo aquele cálculo que eu falei para vocês agora, eu expliquei para vocês, e agora eu tenho que fazer a fita de horário. Primeira coisa, o volume a ser infundido é em 6 horas, é o que? 500 ml, tá? No segundo momento, eu tenho que marcar a fita no início e no fim da infusão. Vamos lá, colocar nossa fitinha aqui, fita no início e no final, no início e no final da infusão. No terceiro momento, eu vou ter que fazer o que? Dividir a fita em 6 partes iguais. Por que 6 partes iguais? Porque
é infundido de 6 em 6 horas, tá? 6 em 6 horas. Se fosse de 8 a 8 horas, em 8 partes iguais. Então vamos colocar nossa fita aqui, olha aqui, nossa fita aqui vai ter 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A infusão vai iniciar às 6 horas da manhã e vai terminar meio-dia. Onde vou ter, ó, 6 horas, vai iniciar, aí depois vai 7. Nesse intervalo de 6 aqui, de 6 às 7, é o intervalo de 1 hora que vai ser infundida a quantidade de soro. Às 7 horas o soro vai ter que estar nesse nível aqui. Às 8 horas também o soro vai estar nesse nível aqui. Às 9 horas o soro vai se apresentar nesse nível. Às 10 horas também. Às 11 horas também. E também às 12 horas vai estar terminando o soro. Assim eu vou ter um controle dessa infusão, tá certo? Então essa é a fita que eu coloco para controlar o volume a ser infundido. A fita de horários que nós chamamos. Não é só fazer o cálculo, você coloca a fita para você controlar a quantidade que vai ser infundida ali, no caso de 6 em 6 horas. Se fosse de 8 em 8 horas, eu dividia em 8 partes também, tá certo? Ficou bem claro para vocês? É só praticar, dá uma pausa aqui no vídeo, tá certo? E tenta refazer esse exercício, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer esse exercício aí na sua casa, tá certo? Após a pausa, você volta aqui, vamos para o próximo exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Vejam bem, essa daqui é diferente. Ó. Quantas gotas deverão correr em 1 minuto para administrar por endovenosa a seguinte prescrição? Vejam só a quantidade de volumes. Ó. Eu tenho 150 ml de soro fisiológico, de soro glicosado 300 ml, KCL 4 ml e o Plasil tem 1 ml. Vai correr por via endovenosa de 12 em 12 horas. Então o que eu devo fazer aqui? Eu tenho que saber qual é o volume, né? Ele quer saber primeiro aqui, ó, quantas gotas deverão correr em 1 minuto. 1 minuto. Para administrar por via endovenosa a seguinte prescrição. Aqui eu tenho o volume e aqui eu tenho as horas, tá certo? E a pergunta principal dele é quantas gotas deverão correr em 1 minuto. Quando a gente fala em gotas, ele está usando aqui o equipo macro gotas, tá? Em nenhum momento ele está citando micro. Então, se está usando o equipo macro gotas, estou usando aqui a fórmula de gotas por minuto. Onde o volume, eu tenho que saber o volume, essa quantidade aqui. Eu tenho que somar 150, 300, 4, mais 4 ml mais 1 ml para me saber o volume. E o tempo já sei aqui que é 12 horas, tá certo? Então vamos então fazer o nosso cálculozinho, onde eu tenho que somar 150 mais 300 mais 4 mais 1 ml, que esse daqui dá 455 ml, tá? E o tempo, que é da fórmula aqui, são que de 12 em 12 horas, está pedindo. Então agora é só substituir na fórmula e fazer o cálculo. Então o volume 455 ml está aqui em cima, substitui na fórmula. O tempo aqui, ó, o tempo na fórmula, que é o tempo aqui 12 horas, tá certo? Agora vou repetir 455 e multiplico aqui 3 vezes 12 dá 36. Assim eu vou dividir 455 dividido por 36 dá 12,6. Assim, deverão correr então 13 gotas por minuto. Então, eu usei a fórmula do gotejamento, eu somei aqui o volume, tá certo? E só fiz substituir na fórmula, tá certo? E no final deu 12,6, eu converti, eu usei a regra de arredondamento de 12,6, que é 13 gotas por minuto que deverão ser infundidos, tá? Então, como fazer a fita de horário do volume a ser infundido? No primeiro, o volume a ser infundido de 12 em 12 horas é 455 ml, tá certo? Aqui, ó. Soma isso daqui, é 455 ml. No segundo momento, tem que marcar a fita no início e o fim da infusão desse soro. Vamos lá, coloquei a fita, o início e o fim da fita, tá certo? No terceiro momento, eu tenho que dividir esse soro em 12 partes iguais, tá? Imagine que esse soro vai iniciar essa infusão 1 hora da manhã e vai terminar aqui, ó,
inicia 1h da manhã e termina às 12 horas. Assim eu tenho a primeira parte, a segunda, então vai embora, tá? Esse soro vai terminar o que? Meio-dia, tá? Meio-dia. Então, esse soro foi dividido, assim, a fita desse soro de infusão foi dividida em 12 partes iguais, tá certo? Se fosse aí de 8 em 8 horas, ia dividir aqui, ó, em 8 partes iguais. Fosse de 6 em 6, 6 partes iguais. Como é 12 em 12, vou dividir essa fita aqui em 12 partes iguais. Assim eu vou controlar a infusão. Quando for 2 horas, o soro vai estar nesse nível. 3 horas, o soro vai estar nesse nível. 4 horas, o soro vai estar nesse nível. E assim sucessivamente. Assim eu vou controlando a infusão do soro, tá certo? Essa daqui é a fita de horário do volume ser infundido. Então não só você tem que fazer o cálculo, mas também você tem que colocar a fita de horários. Ou seja, você está convertendo sua teoria em prática. E o cálculo do gotejamento de microgotas, tá? Agora a gente vai abordar o cálculo de gotejamento de microgotas. Então a fórmula de gotejamento microgotas, ela é muito simples, ó. O número de microgotas por minutos é igual ao volume dividido pelo tempo, tá certo? Assim, onde eu tenho volume é dado em ml e o T é dado em horas, tá certo? Vamos realizar um cálculo de gotejamento microgotas. Vamos para esse exemplo aqui. Exemplo 3. Quantas microgotas deverão correr em 1 minuto para administrar 270 ml de soro fisiológico 0,9% em 3 horas? Veja só, ele está falando aqui para infundir 270 ml de soro fisiológico em 3 horas. E vejam bem aqui em cima, quantas microgotas, ele já está citando na questão, ele quer saber quantas microgotas deverão correr, ou seja, ser infundido em 1 minuto para administrar 270 ml de soro fisiológico 0,9% em 3 horas. Então vamos lá. Então o equipo, já sei que vou usar um equipo microgotas, ou eu posso, nesse caso eu não posso usar uma bureta, porque a bureta ela tem um volume ali de 100, 150 ml, nesse caso eu tenho que usar o equipo microgotas, e o soro que eu vou utilizar aqui é um soro de 500 ml, sendo que eu vou infundir apenas 270, veja só o que vai acontecer, preste bem atenção. Então a fórmula que eu sei, o número de microgotas por minuto, que é o volume sobre o tempo, eu tenho os dados que eu tenho que extrair dessa questão aqui, os dados, tá? Onde o volume a ser infundido é 270 ml de soro fisiológico e o tempo é em 3 horas. Esses 270 ml vão ser infundidos em 3 horas. E eu vou usar o que? Aqui a fórmula de microgotas, tá certo? Então, vamos substituir na nossa formulazinha. Então, volume aqui 270 ml e o tempo aqui em 3 horas. Então, 270 dividido por 3 dá 90, né? Então a resposta fica: deverão correr, então, ser infundido 90 microgotas por minuto. Então vamos fazer, então, como fazer essa fita de horário do volume a ser infundido. Vamos lá. Então, eu tenho que desprezar desse soro, o soro não é de 500 ml aqui, então eu vou desprezar 230 ml do frasco de soro. Se eu vou desprezar 230 ml desse frasco de soro fisiológico, vai ficar apenas 270 ml aqui, tá certo? Então, no primeiro momento, vou desprezar 230 ml do frasco de soro fisiológico de 500 ml. Vamos para o segundo momento, vou marcar a fita de início e do fim da infusão. Então, aqui vou ter 270 ml, agora no soro, o início vai ser aqui e o final da infusão vai ser aqui, certo? Dividir a fita em 3 partes iguais. Por que em 3 partes iguais? Porque é em 3 horas. Ó. Então essa infusão, ficticiamente, ela vai iniciar 6 horas. Ó. Vai ter 3 partes. 1, 2, 3. Então vai iniciar aqui e vai terminar aqui. Ó. Vai iniciar às 6 horas e vai terminar às 9 horas. Então nesse intervalo vai ser infundido uma certa quantidade. Quando é 7 horas, o soro vai ter que estar aqui, ó, de acordo com o nosso cálculo, tá? Quando der 8 horas, o soro vai ter que estar aqui, ó.
e quando der 9 horas o senhor vai ter que estar terminando. Então, dividir aqui a fita em 3 partes iguais. 3 partes iguais vão ser fundidas e assim eu vou acompanhar essa infusão. Agora o cálculo de gotejamento. Agora esse cálculo, pessoal, que a gente vai abordar agora são gotas em minutos. É quando são prescritos para você realizar uma infusão em 20 minutos, em 30 minutos, em 40, 50, 60 minutos. Então esse cálculo do gotejamento são gotas em minutos, tá? Não esqueça, grave isso daí, escreva na porta da casa de vocês, escreva na porta do banheiro, ou então monte um quadro no quarto de vocês colocam essas fórmulas aqui e assim você nunca mais vai esquecer. Ou coloque na sua agenda. Então, a fórmula do gotejamento em gotas por minuto. A fórmula do gotejamento de gotas por minuto, olha, o volume no numerador, volume vezes 20, que é uma constante, e o volume é uma variável, né? Volume vezes 20 dividido por número de minutos, tá certo? Isso é a fórmula do gotejamento em gotas por minuto, tá certo? Aonde o volume é dado em ml e esse daqui é o número de minutos, tá certo? Em minutos é dado. Então vamos para a nossa questão aqui. Exemplo 4. O que ele está dizendo aqui para nós? Devemos administrar 80 ml de bicarbonato de sódio de 10 a 10% em 40 minutos. Olha, ele quer que administre 80 ml de bicarbonato de sódio a 10%, essa infusão vai acontecer em 40 minutos. Então ele quer saber quantas gotas deverão correr por minuto. Vamos lá, então, a fórmula que nós já sabemos, volume vezes 20 dividido por número de minutos, tá certo? Os dados, aonde o volume é 80, o volume a ser fundido é 80, aqui ó, o volume a ser fundido é 80, e o tempo que ele quer de infusão, aqui ó, é em 40 minutos, essa infusão tem que acontecer. Então vamos lá. Então vamos substituir na nossa fórmula aqui. Então o volume, que é V aqui, ó, volume 80 vezes 20, que é da fórmula, dividido por 40, porque o número de minutos 40. Agora eu faço o cálculo, 80 vezes 20, 1600 dividido por 40, o resultado dá 40, tá certo? Então a resposta é: deverão correr 40 gotas por minuto, tá certo? Então a fórmula para o cálculo de gotejamento. Essas fórmulas aqui, pessoal, coloquei aqui no final da nossa apresentação justamente para você gravar essa fórmula de gotas. Quando vir pedindo na questão gotas ou sugerindo, tá? Na sua interpretação, você vai usar gotas, essa fórmula aqui. Nós já demos exemplo. Microgotas, volume dividido pelo tempo, e quando vir sugerindo em minutos, tá certo? Você vai usar essa fórmula aqui, essa terceira fórmula aqui, tá certo, pessoal? Então, grave muito bem, escreva essas fórmulas na sua agenda, escreva essa fórmula num quadro, na sua casa, onde você tem uma lousa pequena, assim você não vai esquecer, ou de vez em quando fica folheando seu livro, ou assistindo o nosso vídeo aqui, ou grave nosso vídeo e compartilhe com seus amigos, aí isso vai facilitar assim o conhecimento de vocês, essa troca de ideia que eu estou tendo aqui com vocês ao mesmo tempo. Isso vai ajudar vocês. E em contrapartida, eu estou pedindo para vocês se inscreverem em nosso canal, ao mesmo tempo compartilhar com os amigos e dar um like também aqui para nos ajudar e ao mesmo tempo incentivar. Assim a gente continua pesquisando conteúdo de qualidade para compartilhar com vocês o nosso conhecimento, tá certo? Um abraço a todos, um beijo e fique com Deus.